Eu separei 5 livros aqui pra mostrar pra vocês que foram leituras que não funcionaram pra mim, mas eu sei que funcionaram pra muitas pessoas. Eu gravei o vídeo anterior, eu acho, esse, que foram os livros mais marcantes, as minhas leituras mais marcantes de 2025, mas eu venho mostrar pra vocês alguns que não funcionaram pra mim. O último eu quero conversar melhor sobre ele, então fica até o final porque o último a gente vai conversar bastante. Eu já vou começar com A Vegetariana. Eu vi que tava gerando bastante burburinho na internet, e aí eu logo comprei com aquele intuito, né? Nossa, deve ser bom mesmo, as pessoas estão gostando. Eu comprei não só pelo que as pessoas estavam falando, mas também pelo selo, tá escrito aqui, Prêmio Nobel de Literatura. Ela vai contar a história de uma mulher que depois de uma decisão, né, de não consumir carne, ela vai mudando o comportamento dela de uma forma bem assombrosa. Aqui ela vai se tornando uma mulher muito violenta, uma mulher estranha. O primeiro ato, porque o livro ele é contado em 3 atos, né, 3 pontos de vista, e pelo menos o primeiro já tinha me ganhado ali. Mas os outros eu acho que foram ficando morno, sei lá, algo que não me agradou. E olha que é um livro pequeno, tá? É um livro que não tem nem 200 páginas. Então foi um livro que eu estava com grandes expectativas e acabei me frustrando no final, até porque chegou uma hora que eu falei, acaba logo. Pelo menos essa foi a minha experiência. Agora vem um drama que se chama Café Tangerine, da Emanuela Anechon. Acho que é isso que se pronuncia esse nome, não sei. Mas é um drama que eu jurava que eu fosse gostar pela sinopse. Não foi nem pelo que as pessoas estavam falando. Eu não vi muitas pessoas falando sobre esse livro, mas foi um... Eu acho que eu recebi esse livro e eu fui logo ler, porque eu tava super interessado. Vai contar a história de uma mulher que ela não tá muito feliz com a vida dela, tá fazendo vários questionamentos aí. Sabe aquele momento que a gente fica nas redes sociais, no Instagram, e aí fica vendo a vida de todo mundo e fica falando, mano, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí você quer ter um tipo de mudança, você quer algum significado mais profundo, e é basicamente isso que acontece com essa personagem, né? Acho que o nome dela é Mina. E ela acaba se mudando pra Itália, ela acaba perdendo o pai dela e ela vai pra Itália meio que trabalhar, ficar ali em um restaurante, uma cafeteria, que era do pai dela, ali na Itália. E lá ela acaba tendo outra visão das coisas. Eu acho que tem muito disso, a gente tem essa vontade, né, de nada tá bom, quero sumir, quero desaparecer, quero viver em outro lugar, quero morar em outro lugar. Eu já tive muitos pensamentos assim, tá? Eu não sei você aí, às vezes quando a gente tá muito ou saturado das coisas ou não encontrando sentido em outras, e aí a gente tem esse desejo, quem nunca? E aí ela consegue isso, ela vai morar na Itália, ela sai da onde ela está. E nesse café que ela trabalha, depois da morte do pai dela, ela meio que toma frente ali. É um lugar de muita visitação de pessoas imigrantes, né? De pessoas que eram de outros lugares, então eles vão ali se encontrar, principalmente marroquinos. E aí ela encontra um cara marroquino que também tem essas questões, né? É um cara imigrante, assim como ela, que não é da Itália, que se conhecem. A partir daí, acho que começa a ficar muito exaustiva a história, mas eu gostei muito dos pensamentos dela. Inclusive eu até fiz algumas anotações aqui. Eu acho que era algo que estava meio que acontecendo comigo, era algo que eu pensava também, crise existencial, sabe? Só que do meio pra frente não funcionou pra mim, e aí o final também não achei muito interessante. Só que pra algumas pessoas isso funcionou. É um livro sobre perdas, é um livro sobre novos caminhos que a gente escolhe, que a gente decide mudar. Então talvez pra algumas pessoas funcione, mas pra mim não funcionou pelo meio até seguir adiante, sabe? Eu esperava muito mais. Um que eu esperava muito mais e que pra mim também não funcionou foi A Casa da Noite, do Jon Nesbo. Esse aqui é um suspense, mas pra mim eu acho que é um suspense quase que adolescente, sabe? Ou pra pessoas que não têm muito hábito de leitura pra esse gênero. Porque eu fiquei, assim, muito, muito interessado na história. Parecia uma coisa meio Stephen King, sabe? E acabou que não me entregou absolutamente nada, na verdade. Esse livro me levou pra outros lugares que eu nem esperava. E aqui vai contar a história de 2 garotos que decidem fazer, tipo, um trote aí, né? Eles ligam pra uma casa, pra um senhor, né, de uma casa que eles sempre observam, que tipo, como se fosse uma casa meio assombrada. E aí eles ligam pra esse cara, pra esse senhor, pra fazer um trote, dizendo que era o diabo, algo parecido assim. Um desses meninos que faz esse trote é sugado pelo telefone, e a única coisa que sobra é a orelha dessa criança, desse adolescente, ali na cabine telefônica. Essa é a premissa da história. O outro amigo, né, fica à busca também, fica uma coisa, uma vibe
meio de terror, de suspense ali, que você fica tentando entender o que tá acontecendo. Ele vai pra casa, ele vai entrar naquela casa assombrada e as coisas piores possíveis vão acontecer. Mas não é bem isso, então as coisas começam a andar pra um lugar totalmente diferente que eu nem esperava. E aí eu falei, tá, mas e aí? A gente vai voltar pra casa? A gente vai voltar ali pra história real? E não é bem isso que acontece. E aí eu fiquei bem chateado. Pra quem tá começando um suspense, pra quem tá começando a entrar assim nesse mundo, talvez funcione esse A Casa da Noite. Infelizmente, é o segundo livro do John Nesbo que eu não consigo me conectar. Mas ele pensa diferente, sabe? Eu acho que é uma coisa que até me aborrece bastante, que são as propostas dos autores que eles não conseguem concluir. Desenhos Ocultos também foi uma outra leitura minha, que eu até falei bastante sobre esse livro aqui no canal em 2025. Não me lembro se eu fiz uma resenha, eu acho que eu fiz. Mas é um livro que eu esperava muito, muito, muito mais. Quando eu li a sinopse, quando eu vi outras pessoas falando, eu falei, nossa, esse livro é pra mim, porque eu gosto desses suspenses psicológicos aí, essas tramas, principalmente envolvendo famílias e um pano assim de fundo de alguma coisa que aconteceu no passado. Era basicamente isso que eu esperava, porque aqui é uma criança que ela tem uns desenhos estranhos e a babá dela, a pessoa que cuida dela, começa a notar isso, que essa criança ela tem algo peculiar ali de sobrenatural. Tipo esses filmes de suspense e terror sobrenatural, que você vê que aquela criança ela tem algum contato de algum grau com outra entidade. Então você fica nessa expectativa o porquê desses desenhos. Aí você fica achando que, nossa, essa criança, sei lá, vai enlouquecer ali no decorrer do livro. Até o final você vai ver que a criança não é nenhuma criança. Mas, enfim, tem o desenrolar ali da história, né? A babá começa a procurar entender o que é que está acontecendo. É uma babá também que já tem um passado meio peculiar. É um passado meio assombroso. E aí quando você segue adiante, você vê o desfecho, você fica um pouco chateado pelas reviravoltas, pelas motivações que não me convenceram muito. Mas tá aqui também um livro que, tipo, não funcionou pra mim, mas pode funcionar pra você aí. E agora vem o último livro, que esse é pra mim é polêmico, porque eu vi muita gente falando bem e pra mim não funcionou, que é No Meio da Noite, de Riley Sager. Esse livro, ainda bem que eu nem comprei ele físico, porque senão eu ia doar. Eu acabei comprando por e-book, que tava num preço bom. E aí eu falei, vou ler pelo Kindle. Li até numa viagem e tal. Eu queria conhecer os livros do Riley Sager. Eu queria conhecer melhor ele, porque eu já tinha feito uma pesquisa na internet e vi que internacionalmente, o Riley Sager é um cara que vende bastante, né, os livros dele. Ele é um cara marcante pelo suspense, pelo terror, e que tava crescendo bastante. E aí eu falei, vou experimentar, nunca tinha lido nada dele. 2024, a família Hope, eu acho, a casa da família Hope, eu acho parecido. Eu não lembro, eu vou deixar aqui o título desse livro. Esse livro aqui, ele funcionou bastante, porque eu vi que tava tendo resenhas positivas, né? E aí veio depois a Intrínseca entregar esse outro livro, que foi o que eu li, e que não funcionou. Assim, eu esperava muito e pouco me foi entregado, e foi uma enrolação absurda. E isso que me incomoda bastante nos livros de suspense de hoje em dia, sabe? Sei lá, eles demoram pra entregar pra gente, e quando entregam pouco. Esse livro, No Meio da Noite, ele vai contar uma história que pra mim era interessante. É um cara, né, de 30 e poucos anos, e que, quando ele era criança, lá nos anos 90, ele acampava com o amigo dele ali no quintal de casa. E nesse acampamento, o amigo dele acabou de sendo desaparecido. Alguém meio que sequestrou essa criança ali na barraca, porque a barraca foi cortada e levado embora esse amigo dele. 30 anos depois, ele volta para essa cidade onde aconteceu, onde ele morava. Ele volta a frequentar ali aqueles ambientes, né? Pra casa dele, que ele morava. Só que durante esse tempo que ele volta, sinais começam a surgir. E esse amigo dele nunca teve sinais, nunca mais teve sinais de nada. Simplesmente a criança desapareceu. E aí, na sua cabeça, você fica pensando em várias coisas. Foi um sequestro? Alguém fez alguma coisa contra aquela criança? Foi um alienígena? Ela foi abduzida? Sei lá. Aí você fica com aquela expectativa, tá, vamos lá, vamos começar a investigar. Esses sinais começam a surgir pro personagem, estranhos, sinais que tem a ver com o amigo dele. Tem uma bola de beisebol que é jogada ali naquele gramado do nada, e aquela era um sinal, era uma coisa que tinha entre ele e o amigo dele, entre outros sinais que começam a surgir. E aí você fica, tá, e aí? O que a gente vai entender sobre isso? E aí você fica nessa. Só que, meus amigos, o livro, ele fica durante muitas páginas
muitas páginas nessa enrolação. Depois ele começa com um plot atrás do outro. Tem muitos plots desse livro e nada te entrega verdadeiramente. Quando você chega no final, você fica, nossa, é isso? E é isso que me incomodou bastante. As motivações também, assim como esse dos desenhos ocultos e esse No Meio da Noite, me enrolou mais do que entregou. Me enrolou muito mais do que prometeu. E aí eu fiquei bem chateado pela quantidade de plot, porque você fica sendo enganado em algumas vezes, mas aí depois você vê que, cara, é sério isso? Esse foi um dos livros que me deixaram bastante frustrado nas minhas últimas leituras, nos últimos pelo menos 2, 3 anos aí que eu tenho buscado bastante livros de suspense. Eu não sei o que é que anda acontecendo, eu não sei se o autor, ele fica com medo de deixar o clima bem pesado pro leitor, eu não sei se o próprio autor acaba se perdendo ali na proposta que ele tem pra história, se ele acaba desistindo, ou ele tá com pressa pra entregar aquela história ali pra editora, e aí ele acaba, sei lá, te dando 10 mil plots pra dizer que não teve nada a leitura. Eu só sei que os últimos livros estão sendo, assim, fracos mesmo, fracos. Eles mandam alguém fazer uma sinopse que venda bastante o livro, que traga bastante curiosidade pro leitor. E aí, quando o leitor vai ler, ele vai naquela ansiedade, naquele desejo ali de encontrar o que lhe foi prometido. Muitas páginas lidas que não precisavam. Acho que o livro tem 300 e alguma coisa, sei lá, quase 400 páginas. E que não me entregou muito. Mas eu também já vi que o outro livro dele, eu já ouvi dizer, né? Já vi bastante no Scoob, no Goodreads, que o outro anterior livro dele, que é o da Família Hope, é muito melhor. Então, assim, eu não vou abandonar esse autor. Eu acho que talvez esse livro não tenha sido o melhor dele. Eu tô com outro dele que tá pela Dark Side. Até falei sobre ele aqui, que eu quero ler ele. Só que teve uma pessoa que comentou dizendo que esse não é um livro... Esse livro, vou até deixar aqui esse livro. Não é um livro de terror que disseram que é, mas não é. Aí eu fiquei um pouco desanimado. Eu falei, caraca, mano, esse autor, ele é ou não é de terror? Ele é ou não é de suspense? Não gosto disso, sabe? Eu acho que tem que ser se é ou se não é. Por exemplo, eu conheci um autor esse ano, que é o Clive Barker, e eu falei muito dele aqui no canal, exatamente por isso, porque ele me impressionou, porque ele entregou um terror de verdade, um terror perturbador, um suspense perturbador, contos que te deixa desconfortável. Existem esses tipos de, essas camadas de terror, né? Mas eu acho que, tipo assim, se você propõe uma coisa, o mínimo você tem que entregar ali. Não mudar o assunto, sair da onde você tá, fazer o leitor dar uma volta no mundo inteiro e você entregar pouco. E eu não entendo como vira um livro que se vende tanto. Eu não entendo como tantas e tantas pessoas vêm falar tão bem do livro. Eu vi no Goodreads, eu vi no Scoob algumas resenhas, algumas pessoas falando sobre esse próprio livro do Riley Sager, dizendo que é impecável, uma obra-prima. E eu falo, cara, das duas uma, ou a pessoa, ela não tem o costume de ler suspense, ela não tem o costume de ler livros de terror, de investigações assim, ou ela começou agora as leituras, porque pra você dizer que é uma leitura impecável, olha gente, vocês me desculpem, eu não sou muito de fazer críticas assim, mas é porque eu fico chateado, porque é um tempo que a gente dedica à leitura, sabe? É um tempo que a gente dedica, é um dinheiro que a gente gasta, e aí aquilo não atingir as nossas expectativas, sei lá, me dá um desânimo, entende? É por isso que ultimamente eu ando procurando livros que são muito mais visados pela história deles, que já tem bastante tempo, é conceituado e tal, do que um livro que acabou de sair do forno e tá todo mundo falando por puro marketing. O problema do marketing tá aí. Se ele é bem trabalhado, qualquer coisa é vendida. Enfim, esse foi o meu desabafo aqui pra você, desses 5 livros que eu escolhi, que foram decepções pra mim em 2025. Tiveram outros aí nesse meio, né, entre os mais marcantes e as minhas decepções, que ficaram ok, mas esse eu decidi trazer pra vocês exatamente pra gente conversar sobre isso que eu acabei de dizer. Cada um tem um estilo de leitura ali que lhe agrada. E é isso. Esses aqui foram os livrinhos. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E comenta aqui quais foram as suas decepções de 2025. Ou se algum desses livros aqui também te deixou mal, frustrado. Ou melhor, me convence aqui embaixo por que esse livro foi tão bom que eu não tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!